Eu sou Flávia Scheidauer e vim conversar com vocês sobre o calendário vacinal 2020. Eu recebi várias perguntas de pacientes sobre essas modificações relacionadas ao sarampo e à febre amarela, sobre algumas regiões que estão fazendo a vacina da febre amarela antes dos 9 meses e qual a indicação dessa realização. Antes disso, eu vou falar um apanhado geral sobre a vacinação no primeiro ano de vida, falando algumas diferenças entre o setor público e o privado. E após a gente vai conversar sobre algumas questões que também me levantaram sobre a necessidade de ter iniciado a introdução alimentar para vacinas que têm componentes de ovo ou traços de leite, por exemplo, que não é tão comum, né? Mas é a questão relacionada ao ovo. Então, quando o bebê nasce, ele é vacinado na maternidade para BCG, que é a vacina contra a tuberculose, que é uma dose única durante toda a vida. E também junto com essa vacinação, não no mesmo local, mas no mesmo momento, a primeira dose da hepatite B. Por que essa dose é feita na maternidade? Para evitar transmissão da mãe para o bebê do vírus da hepatite B. Essa vacina ela bloqueia o antígeno viral e é uma segurança para aquelas cidades onde é mais difícil o diagnóstico da vacina, né, da doença. Então essa vacina é preconizada pelo Ministério da Saúde como sendo feita a primeira dose já na maternidade para essa prevenção. Antigamente eram 4 doses de vacina da hepatite B ao nascimento, com 2, 4 e 6 meses. Agora houve uma modificação, então nós fazemos ao nascer a primeira dose da hepatite B, com 2 meses se faz a segunda dose, não é feita mais aos 4 meses e é feita ao 6º mês. Então, antigamente, era feita, se fosse na clínica particular, a hexa com 2, 4 e 6 meses. Agora não se faz mais, se faz a hexa com 2 meses, a penta com 4 meses e aos 6 meses é feito hexa novamente. Lembrando que a vacina das clínicas particulares tem componentes celulares diferentes e imunologicamente agem diferentes. Então, quando você inicia um esquema com a hexavalente da clínica, é importante que você termine o esquema com o hexavalente da clínica. Se você começou no posto de saúde com a pentavalente, que é uma vacina diferente da penta da clínica particular, é importante que você termine o esquema vacinal com o mesmo tipo de vacina. A simples mudança do laboratório muitas vezes é suficiente para diminuir a eficácia da vacina. Então, quando você chega no posto de saúde, ou mesmo nós orientamos muitas vezes, não tem a penta, faz a hexa, depois volta a fazer a penta no posto. Isso pode ser feito? Pode, só que a proteção vacinal vai ser diferente do que aquela feita com o mesmo esquema. Então, cuidem um pouquinho sobre isso, tá bom? Outra modificação da vacinação, além da hepatite B, foi a vacina do sarampo. Devido ao surto de sarampo, agora se faz uma dose 0 entre os 6 meses e 1 aninho de idade, e depois se faz mais 2 doses, com 1 ano e 1 ano e 3 meses, para fazer a proteção total da vacina do sarampo. Lembrando que toda vez que você dá uma vacina de vírus atenuado, que é um vírus vivo, mais fraquinho, num sistema imunológico imaturo, que é o caso dos bebês menores de 1 ano e principalmente naqueles menores de 6 meses, muita pouca ação vai ter do sistema imunológico. A gente precisa ter cuidado de seguir o esquema vacinal apropriado para a idade. Então, se você vacinou antes de 1 aninho para o sarampo, lembre que precisa fazer mais 2 doses vacinais para que essa criança tenha proteção o resto da vida. Esquema incompleto não dá proteção permanente, como é o proposto pelo esquema preconizado nos calendários vacinais. Em relação à febre amarela, há muito tempo atrás se fazia sempre 2 doses. Aos 9 meses e mais uma dose com intervalo, se fosse no caso, né, pequeno, fazia uma dose com intervalo de 4 a 5 anos. Devido à diminuição dos casos de febre amarela no Brasil, se modificou o esquema vacinal,
sendo apenas uma dose de febre amarela em dose endêmica, em áreas endêmicas. E nós tivemos novamente um ressurgimento da doença, com vários casos no país, que modificou o esquema vacinal de febre amarela. Então agora nós temos a vacinação aos 9 meses e depois retornou a segunda dose com 4 a 5 anos. Por que isso? Porque se viu que a proteção com uma dose única antes de 1 ano de vida não era suficiente para dar uma imunidade permanente, voltando os surtos de febre amarela. Ah, mas tem alguns pediatras indicando a vacinação antes dos 9 meses. Sim. E aí não é para todas as crianças, né? A vacinação da febre amarela para crianças abaixo de 9 meses é para regiões onde está com surto de febre amarela, ou se a família vai se mudar ou vai viajar para uma região com surto de febre amarela, ou se a criança tem muito risco de se contaminar com a febre amarela, que justifica fazer uma vacina de vírus atenuado em menor de 9 meses. Então, em áreas que não estão com surto ou que não tem orientação formal do Ministério da Saúde, se mantém a vacinação com 9 meses de vida, tá bom? Uma dúvida em relação a essas vacinas que têm componente de ovo. Eu recebi uma paciente que ela foi orientada a iniciar a introdução alimentar de ovo antes de fazer a vacina, porque isso diminuiria o risco. Não tem nenhuma comprovação científica. Se o seu bebê vai fazer a vacina do sarampo com 6 meses e ainda não introduziu o ovo na dieta, não é obrigatório que você introduza o ovo para que possa fazer a vacina. Isso é uma orientação equivocada, porque quer queira ou quer não, o bebê através do leite materno, ele tem contato com as proteínas maiores, proteína do ovo, proteína do leite, pela dieta materna. Então isso não vai contraindicar a vacinação por vacinas que contenham ovo na sua composição. Crianças que têm crise de anafilaxia relacionada à vacina, ou seja, quando toma a vacina tem falta de ar, desmaio e outras questões relacionadas à vacina, elas podem fazer a vacina desde que num local de referência, né, numa unidade do Centro Regional de Imunizações. E aí aqui em Florianópolis a gente tem um hospital infantil para isso, mas o seu pediatra vai orientar e vai dizer, por você simplesmente achar que seu bebê tem alergia ao ovo ou possa ter, isso não contraindica a vacina. Depende do tipo de alergia para a gente estar não contraindicando, mas sim indo para um local mais seguro para que, se caso dê uma reação, a criança já ser prontamente atendida. Então, no calendário vacinal, as principais modificações foram essas. A vacina da hepatite B, que agora tem uma dose a menos, a vacina do sarampo e a vacina da febre amarela. É importante você estar sempre conversando com o seu pediatra em relação a essas modificações. Se você vai viajar para o exterior, vai viajar para áreas dentro do Brasil que tem modificação da doença infecto-contagiosa, conforme o Ministério da Saúde orienta, você vai ter que ter uma vacinação diferente. Mas aí tudo dentro do que o governo